Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 22. Aviso desde já que aqueles que estiveram pela manhã e ouviram as mensagens do presbítero Cledson vão acabar encontrando muitas semelhanças, vão acabar ouvindo muitas coisas que foram ouvidas justamente pela manhã. Mas graças a Deus por isso. Mateus capítulo 22, vamos ler dos versos 1 a 14, diz o texto bíblico: De novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os mataram, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meus irmãos, algumas coisas não são tão importantes numa festa do casamento quanto a lista de convidados. Você já teve a oportunidade de fazer uma festa de casamento e, nesse sentido, compor uma lista de convidados? Acredito que você passou por uma grande dor de cabeça, pois com certeza é algo difícil de ser feito. Eu digo isso porque geralmente os casais eles necessitam empregar grande esforço para concluir essa lista. Muitas pessoas, mas pouco recurso muitas vezes, pessoas que moram distante, pessoas que, enfim, pensamos que podem vir, mas no final das contas talvez olhamos bem e dizemos que elas não virão. Como eu falei, grandes são os critérios para a observação e composição dessa lista de casamento: critério econômico, critério geográfico, e não esquecendo o critério afetivo, aqueles que são mais próximos, aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que compõem um círculo de amizade muitas vezes, e os da família. Geralmente esse é o critério mais norteador para a composição de uma lista de convidados para casamento. Porém, meus irmãos, ainda há algo que merece a atenção dos noivos, e esse é o convite do casamento. Todos os casais eles querem um convite que expresse com detalhes estéticos e informativos tudo aquilo que desejam transmitir de importante sobre eles, mas também sobre o local, sobre a festa, sobre o evento, sobre o dia. Isso é algo extremamente importante: fazer um convite bonito, fazer um convite apresentável, fazer um convite que chame a atenção, que diga algo sobre aquele casal, que diga algo sobre esse momento. Logo, evidentemente, os casais eles vão gastar tempo na confecção deste convite. Em outras palavras, meus irmãos, o convite é algo personalizado,
mas também é personalíssimo, porque ele é direcionado para um grupo de pessoas ou para uma pessoa específica. Geralmente são chamadas famílias. Geralmente se coloca o nome do cabeça da família para que ele possa estar representando aquela família neste convite para essa festa. Por isso, queridos, o cuidado com a confecção e entrega deste material é algo de suma importância para todos, tanto para aqueles que são os noivos e vão casar e estão fazendo o convite, como para aqueles que hão de receber o convite e querem participar da festa ou vão participar da festa. Eles precisam das informações, e essas informações são importantes para saberem o dia, o horário, o local e poderem chegar até lá. Meus irmãos, é bem interessante como no reino de Deus as coisas terrenas servem como referência aos seus propósitos. Neste caso, o Senhor Jesus, ele utiliza a parábola de um rei que visa a realização da festa de casamento de seu filho, convidando a muitos para tal. Vemos nisso como as coisas no reino de Deus podem ser encontradas nas coisas terrenas. Todos nós sabemos de que se trata um rei e uma festa de casamento. Nada disso com certeza é estranho para nós. Por mais que hoje, na maioria dos países ocidentais, as referências a um governo monárquico sejam pouquíssimas, mas a figura de um rei sempre está em evidência, ela nunca é longínqua para nós, ela sempre vem à nossa mente. A figura de um soberano, ela sempre está presente. E quanto ao casamento, muito mais. Esse é um tema que sempre está em evidência, quer seja em termos políticos e jurídicos, meus irmãos, quer seja no âmbito particular. O casamento é algo que está sempre presente na humanidade. E isto, meus irmãos, é assim, independentemente de se está falando de uma sociedade com fundamentos cristãos ou não, o casamento sempre vai estar lá. Irmãos, mas falando sobre o convite, novamente, nessa parábola vamos encontrar a verdade sobre os critérios definidos para o convite feito para as bodas do reino de Deus. E veremos que esses critérios, eles não se tratam dos mesmos critérios utilizados pelos noivos na festa de um casamento. E sim, meus irmãos, são critérios definidos sobre aspectos espirituais, aspectos extraordinários, que não estão presentes no coração do homem, pois a mensagem contida neste convite, ela tem natureza espiritual. Logo, não se trata dos critérios humanos, não se trata dos critérios que o homem ele vislumbra, ou que ele deseja, ou que ele crie, ou que ele então veja como algo importante de ser observado. Meus irmãos, com vista nisso, eu quero apresentar a vocês o tema do sermão de hoje. O Evangelho é o convite para as bodas do reino de Deus. O Evangelho é o convite para as bodas do reino de Deus. E para averiguarmos isso, eu começo fazendo a seguinte pergunta: para quem foi dirigida esta parábola? A quem Jesus estava falando? A quem Jesus tinha como pessoas que estavam ouvindo ele nesse instante? Primeiramente, observando o verso número 1, nós temos a informação de que Jesus já estava proferindo outras parábolas diante dos seus ouvintes. Vamos ver o seguinte: quando o texto bíblico diz, de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes. Isso quer dizer que Jesus já estava falando por parábolas. E se voltarmos um pouco às páginas, encontraremos Jesus proferindo duas parábolas anteriores. A primeira delas é a parábola dos dois filhos, e a segunda, a dos lavadores maus. Capítulo 21, do verso 28 ao 32, a primeira parábola, a parábola dos dois filhos. E os versos 33 ao 46, os lavadores maus. No verso número 45, meus irmãos, a Escritura, ela vai nos apresentar quem eram os ouvintes. E ela vai dizer o seguinte: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas,
entenderam que era a respeito deles que Jesus estava falando. Veja que o texto bíblico menciona quem são esses que estavam diante de Jesus: os principais dos sacerdotes e os fariseus, isso quer dizer, as autoridades do povo de Israel. Também, queridos, na continuação do verso 45, diz o texto bíblico que os mesmos entenderam que Jesus falava a respeito deles. Por este motivo, vai dizer o verso 46, que eles procuravam como prendê-lo. Veja como o verso 46 ele se refere: e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas a consideravam como profeta. Veja que os motivos pelos quais eles não tinham conseguido ainda prender Jesus, ora podemos dizer assim, os motivos aparentes e colocados pelo texto, é que Jesus era tido como um profeta pelo povo e eles temiam o povo. Na verdade, não tinha chegado o momento da parte do Senhor para com o seu filho, mas o texto bíblico nos mostra que as intenções quanto aos corações desses homens era de prender Jesus, e eles não faziam porque temiam os homens. Bem, cada movimento, meus irmãos, e personagem utilizado por Jesus em sua parábola, pensemos, ela foi estrategicamente elaborada, foi estrategicamente descrito a fim de proporcionar aos ouvintes, a nós também, o pensar sobre os períodos enfrentados e os atos cometidos pelo povo de Israel até aquele momento. E mais, a ponto de eles refletirem sobre a atual condição e possível destino de cada um deles. Como se dariam o destino de cada um deles. Logo, meus irmãos, o esforço de Jesus na intenção de interpretar, digamos assim, tudo aquilo que já tinha ocorrido com Israel, era tamanho para que eles pudessem ouvi-lo e entender o que ele estava a dizer. Jesus emprega grande esforço para os seus ouvintes, mas eles não pensavam em outra coisa, a não ser de se livrarem de Jesus Cristo. Tanto é que a partir do verso número 15 desse capítulo 22, nós vamos encontrar eles tramando com os herodianos e levando uma questão para Jesus, uma questão que anteriormente eles não tinham tratado, mas eles falam a respeito de a quem deve se dar tributo. E aí Jesus diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Era uma nova estratégia da parte deles para tentar pegar Jesus, mas a verdade é que eles não tinham como fazerem isso, eles não conseguiam êxito nas suas intenções. Porém, meus irmãos, podemos concluir pelas palavras do próprio Senhor Jesus em sua parábola que o convite para as bodas do reino de Deus não foi feito primariamente a estes homens, e que estes não foram os primeiros a rejeitar o convite. Logo, a fim de entendermos essa questão e outras mais, eu dividi esse sermão em 3 pontos que passo agora a apresentar a vocês. O primeiro ponto é: o convite é feito desde os tempos antigos. Vamos falar dele dos versos 2 a 7. O segundo ponto: o convite ele se estende a todos. Do verso 8 a 10 nós vamos ver isso. E o terceiro ponto: aceitar o convite pressupõe ser coberto pela justiça de Cristo. E veremos isso dos versos 11 a 14. Meus irmãos, o convite é feito desde os tempos antigos. Do verso 2 a 7, a parábola nos mostra a primeira tentativa do rei em convidar os seus súditos às bodas do seu filho. Jesus, ele afirma no verso 2 que o reino dos céus é semelhante a este fato, ao fato de um rei estar convidando pessoas a participarem das bodas do seu filho. Tal afirmação, meus irmãos, ela traz relevância ao significado desta parábola, bem como, meus irmãos, nos demonstra a importância deste convite. Ou seja, não é à toa que ele está aqui. Jesus não usa essa figura de linguagem porque simplesmente deu na telha, mas ele tem um significado. Há uma importância que nós precisamos ter no texto bíblico. Não obstante a essa importância, os convidados eles não aceitaram o convite, esse convite feito pelo rei,
Indo os servos do rei até eles, mas os mesmos rejeitaram de pronto o convite e, demonstrando desejo contrário ao rei, eles não quiseram ir às bodas. É isso que vai nos mostrar o verso número 3. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram ir. Mas, meus irmãos, o rei não se deu por vencido e enviou os seus servos outra vez. É isso que vai nos mostrar o verso número 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizendo aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Agora, meus irmãos, nós vamos ver outra situação mais semelhante à anterior. Sucedeu que, como resposta dos seus súditos ao rei, eles novamente negam o convite feito. Diz ainda o verso número 5 que eles não se importaram com a ordem expressa dada pelo rei. Eles não foram. Cada um foi para um determinado local e continuaram a cuidar dos seus afazeres domésticos e só não foram na verdade eles não foram às bodas. É isso que eu quero dizer. Eles não só não foram às bodas, mas eles também, desrespeitando a ordem completamente do rei, eles pegaram os seus servos, maltrataram e mataram. É isso que vai nos mostrar o verso de número 5, 6. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Na verdade, 5, 6, ele vai dizer: eles, porém, não se importaram e se foram, um para seu campo, outro para seu negócio. E aí o verso 6 vai dizer: e os outros, agarrando os seus servos, os maltrataram e mataram. Meus irmãos, essa situação, com certeza, é uma situação drástica, mas o rei se irou. Isso é mostrado no verso número 7. E enviou os seus exércitos às cidades a ponto de queimá-las e matarem aqueles assassinos. O verso 7 vai dizer: o rei ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Irmãos, esta primeira parte da parábola, ela aponta para o fato de que o convite do Evangelho, ele foi dirigido ao povo de Israel durante todo o período deles como nação. Há muitas pessoas que encaram o Evangelho como algo apenas presente no Novo Testamento. A grande verdade é que o Evangelho, ele está presente no Antigo Testamento. E ele foi anunciado, sim, pelos homens no Antigo Testamento. E Israel ouviu este Evangelho. E por muitas vezes, meus irmãos, o próprio Israel rejeitou, ou o povo de Israel rejeitou esse Evangelho que era anunciado. Esse convite, meus irmãos, ele atravessou o período de vários reis e leva em consideração o envio dos profetas da parte do Senhor. Eram eles então que tinham essa prerrogativa, essa grande responsabilidade de fazer o anúncio do Evangelho do Senhor. Ela chegou ao desterro de Israel, a Babilônia, e alcançou os tempos de sua dominação por outras nações, até o domínio romano. Até o domínio romano. Ou seja, o próprio Jesus agora está a pregar este Evangelho, e quem estava dominando Israel era Roma. Esse último momento, meus irmãos, é representado na parábola. Falo desse desterro e de todas as nações dominando sobre Israel. Ela é representada na parábola como a ira do rei sobre aqueles que rejeitaram o seu convite e mataram seus profetas. É isso mesmo. O povo de Deus matou os profetas. O povo de Deus rejeitou o Evangelho. O povo de Deus não quis aceitar o convite. Meus irmãos, Jesus, ele conhecia todo esse processo. Jesus conhecia todos os ocorridos e os vários atos provocativos do povo de Deus, a desobediência, o pedantismo de Israel diante dos momentos que o Senhor os chamava ao arrependimento e dava ordens, mas os seus profetas eram assassinados. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 23,
verso 37: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quiseste. Não o quiseste. Um dos exemplos dos atos de Israel, meus irmãos, contra os profetas de Deus, está em Jeremias capítulo 26, a partir do verso 20 a 23. Esse texto mostra que Urias, um profeta bem desconhecido de nós, ele profetizava contra a cidade. Ele profetizava contra a cidade porque o povo estava em pecado contra Deus. O povo vivia em idolatria contra Deus. Igualmente a Jeremias ele profetizava. Porém, Urias teve outro destino. O rei Jeoaquim manda lhe matar. Diz o verso número 23 que Urias foi morto à espada e teve seu cadáver jogado nas sepulturas da Pebre. Ou seja, não é apenas matar o profeta, mas é dar um destino extremamente miserável para ele. Tem que jogar ele na sepultura dos pobres. Não podemos honrá-lo de jeito algum. Em outros casos, meus irmãos, podemos ver que o Senhor a todo instante usando os seus profetas para anunciar ao seu povo desde a antiguidade o evangelho da graça, viu que Israel não se arrependia do seu caminho. Ele chamava o povo ao arrependimento e falava para o povo que voltasse do seu mau caminho trilhado. Diz que o Senhor dizia a eles para darem ouvidos à sua voz por meio dos seus profetas. Todavia, o povo se mostrou em vários desses momentos, do começo ao fim, rebelde, salvo alguns remanescentes. O profeta Ezequiel chega a dizer que as palavras de Deus serviam como música folclórica, música de alegria ao seu povo. Ele diz no capítulo 31, verso 32: Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Ainda, meus irmãos, o profeta Jeremias fala que logo cedo o Senhor enviou os seus mensageiros. Jeremias capítulo 44, verso 4: Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façais estas coisas abomináveis que aborreço. Meus irmãos, eu finalizo essa averiguação, todos os profetas, ou quase todos os profetas aqui, com Isaías, no capítulo número 52, verso 7, porque ele diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Isso é semelhante à parábola? Sim, nós tínhamos um rei na parábola, e esse rei é o próprio Deus. Esse rei é o próprio Deus. Todos esses fatos, meus irmãos, nos comprovam que o convite do Evangelho, tendo como base o arrependimento do pecado, a conversão de seus caminhos e o retorno a Deus, eles foram extremamente difundidos desde os tempos antigos. Só que, igualmente aos súditos do rei, esse convite foi rejeitado por Israel inúmeras vezes. Todos esses fatos nos comprovam, meus irmãos, isso. Durante todo o seu ministério terreno, Jesus mostrou aos seus ouvintes que o Senhor, Ele tem anunciado o seu santo evangelho desde os tempos antigos. Pois o Senhor não deu outra possibilidade, outra forma de conhecê-lo, de ter relacionamento com Ele, a não ser por meio deste evangelho. Então não seria diferente para o povo de Israel. Ser chamado povo de Deus não era o bastante. Era necessário que eles ouvissem o evangelho e aceitassem o evangelho, eles compreendessem o evangelho, eles pudessem então andar por esse evangelho, eles pudessem então, meus irmãos, viver condizente com esse evangelho. Se o povo quisesse tê-lo como seu Deus e participar de todas as suas promessas, inclusive das bodas, teriam que aceitar este convite por meio do evangelho. Mas a verdade é que o povo rejeitou, como eu já disse inúmeras vezes, e ele sofreu as consequências por isso. Então, poderíamos perguntar:
esse convite poderia ser estendido a outros? O ponto 2 vai nos falar que esse convite, ele justamente foi estendido a outros por causa da rejeição do povo de Israel. Com a rejeição, meus irmãos, com a rejeição de muitos quanto ao convite feito pelo rei, deu-se um novo direcionamento ao convite, de maneira que no verso 8, o texto diz que o rei chama todos aqueles que rejeitaram seu convite de indignos. Veja comigo. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. O termo usado aqui, meus irmãos, tem o sentido de que eles deixaram de fazer peso. Sabe quando você usa uma balança e coloca o peso para poder então saber qual é o peso, enfim, do determinado produto? É como se tivéssemos colocado um objeto agora na balança e ele não dá peso algum. Ele não tem mais valor. Ele não marca. É isso então que Jesus está dizendo: esse povo não faz mais peso. Daí o rei, meus irmãos, toma como medida algo até incomum para uma festa de casamento. Ele chama pessoas de outros países, ele chama pessoas desconhecidas e ele manda trazê-las para participarem, mas era necessário aceitar o convite. Diz o texto no verso 9 que a ordem do rei foi: ide, pois, as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Aqui eu quero destacar dois termos desse verso. Um que na verdade está em conjunto com outros termos, encruzilhada dos caminhos, mas ele forma apenas um, e o verbo convidar. Meus irmãos, é importante falar sobre isso. O primeiro, ele faz referência às fronteiras territoriais de um país ou de uma cidade, quando então os vários caminhos que dão a outros países ou outras cidades se cruzam, onde os viajantes eles podem escolher por qual caminho eles podem ir, eles podem tomar para chegar até o destino que foi traçado. O segundo, ele tem a ver com o que os mensageiros deveriam ir fazendo enquanto percorriam o caminho. O verbo convidar, kaleo, que tem o significado de chamar em alta voz. Chamar em alta voz, mas mais ainda, chamar pelo nome. Chamar pelo nome. Assim, meus irmãos, obedecendo os servos, a partir do verso 10, eles saem pelas estradas reunindo todos os que encontram. Diz o texto: maus e bons. Maus e bons. E eles trazem até a sala do banquete, e essa sala, ela fica repleta. Diz o texto: e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Meus irmãos, importante dizer que para os ouvintes de Jesus, suas palavras soavam como uma afronta. Como era possível que Deus estivesse a rejeitar o seu povo? Eles receberam a aliança, a lei, eles receberam o sacerdócio, o sacrifício, e agora Jesus está a dizer que outros povos, forasteiros, estranhos, gentios, passarão a se relacionar com o Senhor. Não mais nós, mas eles. E mais, estes é quem participarão das suas bodas. Eles é quem entrarão nas festas, nas bodas. Mas, meus irmãos, Jesus estava dizendo exatamente isto. E na verdade nada disso deveria soar estranho aos ouvidos dos sacerdotes e dos fariseus, pois os mesmos profetas, aqueles que sofreram pelas mãos do povo, já haviam anunciado a tudo isto bem antes de Jesus. Isaías mesmo viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. No capítulo 65, verso 1 e 2 diz:
Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Paulo também percorre esse tema na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, verso 11, dizendo que a transgressão deles, do povo de Israel, redundou na salvação dos gentios. Redundou na salvação dos gentios. Então, meus irmãos, com essa parábola, Jesus demonstra que o convite para as bodas é estendido a pessoas de outras nacionalidades, tribos, nações e línguas, e que o Evangelho não possui critério à geografia ou à afetividade, como fazemos em nossos convites de casamento. Porém, meus irmãos, o Evangelho ele tem como critério a aceitação e o reconhecimento de Deus como um Rei soberano, que está chamando convidados para as bodas de seu filho. O critério não mudou. O critério não mudou. Ele envia, meus irmãos, seus servos a lugares inóspitos, pelas encruzilhadas da terra, a fim de apresentarem um convite para a alegria eterna, pelo Evangelho da graça, àqueles que não possuem parte alguma no seu reino, para que venham a desfrutar daquilo que é de direito do Filho e é compartilhado agora graciosamente a estranhos. Está o Senhor Jesus agora compartilhando tudo aquilo que Ele conquistou. Irmãos, tal convite é feito de maneira geral. É o que a teologia chama de vocação externa. Todos os homens devem ser chamados. Todos os homens devem ser convidados a entenderem o Evangelho, a aceitarem o Evangelho, a terem Deus como o único Deus e Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Meus irmãos, mas já se tratando da eficácia desse convite, porque muitos rejeitam. Quando falamos a respeito da eficácia, falamos da aceitação desse convite. Ela se dá de forma particular. Ou seja, somente aqueles que ouvem a voz do pastor chamar pelo seu nome é que respondem positivamente ao convite. O convite é feito de maneira geral, mas nem todos os homens ouvem a voz do Senhor chamando pelo seu nome. Por isso muitos rejeitam. Essa questão, meus irmãos, ela pode ser aferida pela utilização do verbo kalel, do mesmo verbo, chamar em alta voz ou chamar pelo nome, na passagem em paralelo com João 10. Quero fazer agora esse paralelo. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em João 10. João 10, a partir do verso 1 ao 3, nós vamos ver o Senhor Jesus falando algumas coisas importantes sobre aqueles que se dizem autoridades, aqueles que são mestres, aqueles que ensinam. Ele diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Verso 2, ele vai mostrar o contrário disso. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Mas no verso 3, vejam o que é que o Senhor de Jesus ele vai dizer: para este o porteiro abre. Agora, as ovelhas fazem o quê? Ouvem a sua voz. Ele faz o quê? Mas chama como? As suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O verbo utilizado por Jesus na sua parábola, lá em Mateus capítulo 22, é o mesmo verbo utilizado aqui por João: chamar pelo nome. Aleluia. E diz então o texto de João que o Senhor Jesus, Ele que é o pastor das ovelhas, Ele que entra pela porta, Ele chama as suas ovelhas pelos nomes.
pelo nome. Vejam, suas próprias ovelhas, ela chama pelos nomes e as conduz para fora. Meus irmãos, é esse mesmo verbo que é utilizado lá na ordem dada pelo rei aos seus servos: irem e convidarem para as bodas, ou seja, para chamar pelos nomes. Chamem eles pelos nomes, então eles virão. Chamem eles pelos nomes, então eles estarão participando das bodas. Desta feita, meus irmãos, muito embora o convite seja estendido a todos de maneira geral, somente aqueles aos quais o Senhor tem chamado pelo nome de forma particular é que responderão ao convite positivamente. Esse ato é definido na teologia como a vocação interna, quando Deus chama o homem no seu coração, quando então a palavra de Deus, ou a fé é gerada no coração do homem pela palavra de Deus pregada, pelo evangelho apresentado, pelo convite estabelecido ou presente no evangelho, e esse homem então arrepende dos seus pecados e ele vem para Cristo. Esse ato, meus irmãos, é um ato gracioso da parte de Deus. Ele acontece de maneira interna no homem, e assim, meus irmãos, o Espírito Santo age pela palavra pregada. Thomas Watson, pregador puritano do século XVII, ele disse certa vez sobre a vocação interna: Deus, com a oferta de graça, opera a graça. Por essa vocação, o coração é renovado e a vontade é eficazmente dirigida para se abraçar a Cristo. A vontade, ela é dirigida, o coração, ele é renovado. Aquele coração que nele não havia disposição, naquele coração que antes havia rejeição, esse coração é renovado e ele passa a querer as coisas de Deus, a buscar as coisas de Deus, a viver pelas coisas de Deus, porque agora ele está sendo dirigido pela palavra de Deus e pelo Santo Espírito de Deus. Com isso, meus irmãos, podemos destacar que no convite do Evangelho para as bodas não há acepção de pessoas, todos são chamados. Pelo contrário, meus irmãos, o verdadeiro Evangelho mostra o peso de cada um de nós. Veja só, pelo contrário, eu quero dizer que não há acepção de pessoas, porque todos são chamados. Mas o verdadeiro Evangelho, ele mostra o peso de cada um de nós, pois todos nós éramos como ovelhas desgarradas e sem pastor, e por meio do Evangelho, aqueles que não eram povo são convidados a se tornarem participantes das bodas, bons e maus, não importa, todos podem ser recolhidos pelo seu convite. O Evangelho, em sua essência, encerra todos, bons e maus, debaixo da mesma régua de medir, e retira a possibilidade de inserção de qualquer elemento que se queira utilizar como critério na realização da vocação externa. Qualquer critério não pode ser colocado, porque os critérios já foram estabelecidos. O Evangelho, meus irmãos, em sua excelência, encerra todos nós, bons e maus, debaixo da mesma régua de medir. Além do mais, se tem a certeza de que, havendo a rejeição do convite do Evangelho, ele se deu porque aqueles que foram convidados para as bodas não ouviram a voz do que chama pelo nome. Também, meus irmãos, temos a certeza de que tal convite continuará sendo feito até que todos aqueles que foram chamados pelo nome eficazmente e que foram convidados, e até que se complete o número dos eleitos, como o próprio texto do verso 10 nos diz. Esse convite, ele continuará sendo feito. Diz o texto no verso número 10, no finalzinho: e a sala do banquete ficou repleta de convidados. O termo repleto designa o preenchimento completo. Preencher, já estou até sendo redundante, mas preencher de maneira a completar. Também, meus irmãos, podemos observar que o convite do Evangelho, ele é realizado a fim de que os homens, ele tenham uma nova disposição de coração, se arrependam dos pecados cometidos, passem a pertencer a Deus e a vivenciarem uma vida de santidade e piedade diante de Deus. E eu chego ao terceiro ponto. Para tanto, faço
uma última pergunta. É possível aceitar o convite do Evangelho e não participar das bodas? Meus irmãos, aceitar o convite pressupõe ser coberto pela justiça de Cristo. Não adianta ter o entendimento sobre o Evangelho. Não adianta lermos a Bíblia e sabermos que é pelo Evangelho que somos salvos. Não adianta dizermos que temos fé, mas essa fé não ser direcionada para o verdadeiro Salvador e para a sua obra. Na parte final da parábola, Jesus descreve um ato realizado pelo rei, em que a graça do Evangelho aparenta ser ofuscada. Lá nos versos número 11 a 13. Diz o verso 11, que o rei, observando os que estavam à mesa, ele notou um homem que não trazia consigo vestes nupciais. No verso número 12, o rei ele faz uma pergunta. Ele diz: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Como se fosse uma surpresa. Então, meus irmãos, ele sem resposta, ele emudeceu, ficou triste. Diz o verso número 13, que o rei, ele deu ordens aos seus serventes para que amarrassem os pés e as mãos daquele indivíduo e lançassem ele fora, nas trevas. E lá haveria choro e ranger de dentes. Meus irmãos, não adentrando aqui ao mérito social, digo, ainda presente naquele período de fornecer roupas aos convidados da festa, é algo que nós não vemos hoje em dia. Você não vai para uma festa e alguém diz: olha, lá vai ter uma roupa para você vestir, né? Você não vê isso. Você vê convites que vão dizer: olha, vai com uma roupa social, uma roupa de gala, dependendo do evento. E então você está sendo convidado. Mas é interessante destacar que a veste nesse conjunto, ela demonstra que aqueles que eram bons e maus perdem essa particularidade na festa, porque você não sabe mais quem é quem, ou quem o procedimento da natureza daquele indivíduo nesse sentido, se ele é rico, pobre, qual é a nacionalidade dele, etc. Você não sabe se ele é um ladrão, não sabe. É isso então que Jesus está destacando quando fala a respeito das vestes nupciais. Mas, evidentemente, que é mais ainda. Eu falei, não adentrando ao mérito dessa questão, meus irmãos, mas o critério estabelecido é que cada um daqueles foram chamados pelo nome, e eles deveriam se despir das suas próprias roupas, trajando agora outras roupas. A verdade é que Jesus Cristo apresenta para eles e para nós, para os seus ouvintes, e agora para nós também, que nós devemos nos despir, mas nós devemos nos despir da nossa própria justiça, e agora sermos vestidos da justiça de Cristo, a fim de podermos adentrar as bodas e permanecermos. Eu quero dizer que todos precisam entender que aceitar o convite do Evangelho, ele pressupõe ser coberto pela justiça de Cristo, não mais pelas suas, não mais pelos seus méritos, não mais por aquilo que você julga fazer de bom ou de ruim, mas pelos méritos de Cristo. Logo, meus irmãos, todos aqueles que afirmam aceitá-lo devem viver não mais por suas próprias justiças, como se as suas obras fossem perfeitamente suficientes para se autodeclararem salvos por elas, ou que algum tipo de mérito ou contribuição emanassem deles a ponto de Deus tê-los observado e esteja utilizando delas como critério para convidar você ou a mim a participar das bodas. Deus não está olhando do céu e dizendo como Valdeci é bom, não está olhando do céu e dizendo como David é bom, não está olhando do céu e dizendo como Rodrigo é bom, por isso eu vou chamar ele pelo nome, por isso eu vou trazê-lo para mim, por isso então eu vou salvá-lo. Na verdade, volto a dizer, o Evangelho nos encerrou diante do mesmo patamar, estamos debaixo da mesma régua de medir. Todos nós somos pecadores e estamos desprovidos da graça, da glória de Deus. Logo, meus irmãos,
É preciso um ato gracioso da parte de Deus, onde o Senhor, Ele dando o seu Filho, a sua justiça nos cobre agora. E logo, essa justiça nos cobrindo, Deus nos olha, mas não nos vê mais. Ele vê a Cristo. Ele vê a Cristo. Mas todos aqueles que agem de maneira contrária estão se enganando, porque a Deus não estão enganando. Como estava se enganando aquele que tentou permanecer nas bodas sem a roupa nupcial, exatamente preparada pelo rei para aquela ocasião. Meus irmãos, o convidado que não usa a roupa nupcial, ele representa o pecador que se auto-justifica. Ele quer que todos saibam que não se precisa da morte sacrificial, nem do sangue expiatório, nem do sumo sacerdote para adentrar os céus. A roupa simboliza justamente aquilo que o sacrifício de Cristo representa aos pecadores: arrependimento, conversão, regeneração, fé, santificação, glorificação, especialmente a justificação e a graça concedida por Deus no Santo Evangelho. Ele proporciona o ser reconhecidamente declarado por Deus como justificado, como homem ao qual não se pode mais atribuir condenação de pecado, fato que só é possível mediante a aceitação do convite do Evangelho e o despojar-se de todos os seus méritos, para ser coberto pelas vestes que Cristo nos providenciou. Não há outra forma, não há outro caminho, não há outra esperança. E por isso os homens, eles se irritam, porque vivendo suas vidas, acreditando em sua justiça, eles hão de se deparar com a verdade do Evangelho e saberão categoricamente que por causa dessas justiças, das suas próprias justiças, eles serão condenados. A não ser, meus irmãos, que fiquem nus e sejam vestidos com as vestes brancas, a qual irmãos que já partiram se apresentam diante do Senhor, como nos mostra o livro de Apocalipse, no capítulo 7, verso 9 a 17, e eu encerro com esse texto. Depois dessas coisas, vi de João, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em alta voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, dizendo: amém. O louvor e a glória, a soberania e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Se festas, meus irmãos, simbolizam a alegria. Não há alegria igual. Não há alegria igual. Não há alegria igual de ser chamado pelo nome. Não há alegria igual, meus irmãos, de podermos ter a certeza de que o Senhor, Ele reina, e que somos seus súditos, e que Ele tem um fim, mas que nesse fim, Ele tem destinado uma alegria sobrenatural, imensa, a todos aqueles que Ele tem chamado pelo nome. O convite do Evangelho às bodas do reino, Ele tem chamado: quem há de ouvir a sua voz? Pois
muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé e vamos estar orando nesse instante. Nosso Deus, soberano Pai, nós, ó Deus, reconhecemos que és Senhor e que criaste todas as coisas e com o poder dominas, ó Deus amado. Por isso, ó Deus, nos prostramos diante da Tua presença, reconhecendo os Teus grandes feitos maravilhosos. A Tua graça, Deus, que invade-nos, que nos constrange, que, ó Senhor, nos desnuda diante da Tua santidade, do Teu amor, do fato do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, ter dado sua vida, e isso, ó Pai, ó Deus, atribuído como mérito, ó Pai amado, a sua justiça é atribuída como mérito sobre nossa conta. Sabemos, ó Deus, que não somos mais devedores e que, embora, ó Pai, ainda pecadores, ó Deus amado, o pecado ele não tem o poder da condenação sobre cada um de nós. Ó Deus amado, isso nos constrange porque nós não vivemos vidas, ó Deus, que estão à altura de tamanha obra. Bem verdade, Senhor, que as nossas, se fizéssemos tais obras ou grandes obras, gostaríamos de colocar isso em nossas contas e colocá-la, ó Deus, como justiça diante dos Teus olhos, mas estaríamos equivocados. E mais uma vez o Senhor poderia nos repreender como fizeste com o Teu povo inúmeras vezes, como faz com a Tua igreja, demonstrando, ó Deus, o Teu amor, porque disciplina-nos como a filhos, porque nos ama, e esse amor, ó Deus, nos remete, ó Pai amado, a obedecermos a Tua santa palavra a cada dia. Então, Senhor, nos ajuda com o entendimento de todas essas verdades, ó Pai, encontrarmos alegria em tudo isso, ó Deus, e podermos servir-te como lhe apraz. Podemos, ó Deus, ter vidas que testemunham, ó Pai, da verdade do santo evangelho do Senhor. Ó Pai amado, de podermos tratar sobre esse convite tão especial e maravilhoso que o Senhor Deus tem reunido os eleitos, que o Senhor Pai tem chamado os homens de maneira geral, mas para que eles possam se converter, para que eles, ó Deus, sejam arrependidos dos seus pecados e possam ser transformados em sua vida. Pai, que o Senhor, Pai, continue tal obra, que chame os eleitos, agregando ao Senhor a Tua igreja, e que este número se complete para a honra e louvor do Teu santo nome, para que no grande dia, o dia do Senhor, possamos desfrutar de tamanhas benevolências da Tua parte, de tais graças, ó Deus amado, que já contemplamos aqui, e já, ó Deus, já podemos, ó Deus, sentir o gosto, ó Deus, aqui, pois, ó Pai, Ele nos transborda, nos transmite alegria tais verdades. Por isso nos ajuda, Senhor, a olhar por meio da fé para esse maravilhoso dia, esperando perseverantemente, entendendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e há, ó Deus, de zelar pela Tua igreja, pela Tua palavra e pela Tua santa obra. Que o Senhor nos ajude durante toda essa semana. Ajude, ó Deus, aqueles que estão fracos, abatidos, aqueles, ó Deus, que estão desanimados, com ânimo dobro. Ó Deus amado, ajude os que estão doentes, fortalece-os, ó Deus, para a glória do Teu santo nome, e nos despede para os nossos lares em segurança. Isso tudo nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.